Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa 16ª reunião em 2020 da Sala de Crise da Região Sul. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Eu pediria ao Antônio Augusto para fazer a verificação. Ok, boa tarde, doutor Joaquim, boa tarde a todos. Vou fazer a chamada das pessoas aqui conectadas, aí eu peço a gentileza, além do nome, informar a instituição que representa. Lembrar a todos de manter o microfone também desabilitado para não dar ruído na nossa conversa. Então vamos lá. Ana Paula Fiorese. Boa tarde, Ana Paula Fiorese, da ANA. Boa tarde, Ana. Diego Pena. Boa tarde, Diego Pena, da ANA. Boa tarde, Diego. Vinícius Roman. Boa tarde, Vinícius Roman, ANA. Boa tarde, Vinícius. Alberto de Souza. Boa tarde, Alberto, UHI Barra Grande, Baeza. Boa tarde, Alberto. Rafael Almeida. Boa tarde a todos. Rafael Almeida, pela ENGIE Brasil Energia. Boa tarde, Rafael. Anderson Nascimento. Boa tarde, Anderson da Copel. Boa tarde, Anderson. Gabriele. Boa tarde, Gabriele Goulart, da Sala de Situação do RS. Boa tarde, Gabriele. Bruna Caveiro. Boa tarde, Bruna Craveiro, da ANA. Boa tarde, Bruna. Kátia Valente. Boa tarde, Kátia Valente, da Sala de Situação da SEMA, Rio Grande do Sul. Boa tarde, Kátia. Edmilson Silva. Boa tarde a todos, Edmilson, da ANA. Boa tarde, Edmilson. Gandhi. Boa tarde a todos. Gandhi, Sanepar, CBH Norte Pioneiro, no Paraná. Boa tarde, Gandhi. Ferdinando. Boa tarde, Ferdinando Cavalcante, sou da Coordenação de Regulação da ANA. Boa tarde, Ferdinando. Giovanni. Boa tarde, Giovanni Dorive. Boa tarde, Giovanni. Isabelle Mesquita. Boa tarde, Isabelle Mesquita, da CCE. Boa tarde, Isabelle. João Samek. Boa tarde a todos. João Samek, Instituto Água e Terra. Boa tarde, João. Jorge Duarte. Jorge, microfone desabilitado. Jorge Duarte, Minas Energia. Boa tarde, Jorge. Lucas Giacomelli. Boa tarde a todos. Lucas Giacomelli, da Sala de Situação da SEMA do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Lucas. Mainá Roman. Maína, do IBAMA do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Maína. Marcelo Nectu. Boa tarde, Marcela Netu, hidróloga da Sala de Situação, SEMA-RS. Boa tarde, Marcela. Marco Jussevicius. Boa tarde a todos, Marco Jussevicius, CIMEPAR, Paraná. Boa tarde, Marco. Matheus Machado. Boa tarde, Matheus Machado, da ANEL. Boa tarde, Matheus. Paulo Diniz. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Aqui é Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Boa tarde, Paulo. Pedro Garrido. Boa tarde a todos. Pedro Garrido, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Boa tarde, Pedro. Rafael Mércio. Boa tarde a todos. Eu sou Rafael, da Copel. Boa tarde, Rafael. Regina Alvalar. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Regina Alvalar, do SEMADEM. Boa tarde, Regina. José Vicente. Boa tarde, Antônio Augusto. Boa tarde a todos. É Vicente, da ENGIE Brasil Energia. Boa tarde, Vicente. Viviane Coelho. Boa tarde, Viviane, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Boa tarde, Viviane. Wallace Lucas. Boa tarde,
Wallace, Lucas e Matt. Boa tarde, Wallace. A gente tem alguns participantes hoje que estão sem nome aqui identificado. Vocês poderiam se apresentar agora, por favor? Jorge José, pela Neoenergia. Ok. Mais alguém? Ricardo Scapinelli, usina Barra Grande. Ok. Mais alguém? Guilherme Miranda, pela EPAGRE, Sala de Situação de Santa Catarina. Mais alguém? Mauro, da Usina Hidrelétrica de Campos Novos. Eu acho que agora nós já passamos por todos, né? Mais alguém que não se apresentou? Então, Joaquim, passa a palavra para o senhor. Bom, vamos dar início, então, efetivamente, à nossa reunião. É um período de poucas chuvas, mas vamos fazer fé que a transição mude, né, e que tenhamos melhores prognósticos. Entretanto, os próximos dias, pelo menos os próximos 10 dias, talvez as projeções não sejam muito animadoras. Então, nossa reunião de hoje vai contar primeiro com a apresentação do CEMADEM, que vai contextualizar as chuvas ocorridas e fazer uma certa cenarização futura. Depois teremos uma apresentação por parte do ONS e, finalmente, uma parte de debates e assuntos de natureza mais gerais. Então, eu vou dar início pedindo ao CEMADEM que faça a sua apresentação. Por favor, CEMADEM. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Obrigado por esse espaço. Vamos, então, começar com as informações. Podemos passar para o segundo slide. Aqui a gente tem a chuva em setembro, mês que acabou de acabar. Na figura mais à esquerda, a chuva acumulada, os valores acumulados. E aí na escala, as cores mais frias mostram os maiores volumes, até o azul mais escuro entre 211 e 240 milímetros de chuva, e as cores mais quentes, o vermelho entre 0 e 30 milímetros. Fica evidente que no Paraná choveu bem menos do que nos outros estados, e o Rio Grande do Sul é onde mais choveu. Na figura do meio, a gente tem o quanto essa precipitação que a gente acabou de ver corresponde ao esperado para o mês. Tem uma correspondência das figuras, né? Natural que onde choveu menos tenha uma porcentagem menor, né? Então, no norte, no Paraná, a gente vê que a gente tem uma grande área onde choveu 0,25% do normal. Em Santa Catarina também, uma boa parte do estado. No Rio Grande do Sul, principalmente na faixa leste, algumas áreas em azul, mostrando aí valores entre 126 e 150 milímetros. A figura mais à direita mostra o número de dias com precipitação menor que 1 milímetro. Dá para a gente aproximar isso para dias sem chuva. E, mais uma vez, o Paraná aparece com o estado onde teve o menor número de dias, ou maior número de dias sem chuva, né? O vermelho escuro são valores entre 26 e 30 dias sem chuva. Próximo slide. Aqui a gente tem o índice integrado de seca, mostrando o país todo, para a gente ver como está a região e também contextualizar ela no país, para a gente ver que tem outras regiões também, no mesmo momento, sofrendo com seca, né? Mas esse índice não leva em consideração apenas a chuva, ele é uma combinação de dois índices. Um SPI de 3 meses, 6 meses, que é um índice padronizado, esse de chuva, mais o VHI, que é um índice de saúde da vegetação, que é calculado a partir de dados de satélite, né, sobre a vegetação. Então, no mês de setembro de 2020, né, isso foi calculado, na figura da esquerda, os últimos 3 meses, e na figura da direita, os últimos 6 meses. As cores indicam as categorias, sendo que as áreas em branco estão em condição normal, amarelo seca fraca,
e aí a gente vai aumentando aqui para seca moderada, seca severa, seca extrema, até o vermelho mais escuro, uma seca excepcional. Na região sul, né, tanto o índice integrado de seca de 3 meses como o de 6 meses mostram algumas áreas em amarelo, ou seja, indicando uma seca fraca, né? Lembre que a gente está aqui usando chuva dos últimos 3 e 6 meses e também condições da vegetação. Próximo slide. Aí a gente volta a olhar mais em detalhe a região sul, com esse índice integrado de seca, mas olhando como ele variou de agosto para setembro. A figura mais à esquerda é a situação que estava em agosto, vejam algumas pequenas regiões, né, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com seca fraca. E a figura mais à direita, no canto direito do slide, é a situação em setembro. Vejam que as áreas em amarelo aumentaram, né? Então, o número de municípios com condição de seca aumentou bastante e a gente percebe isso principalmente no sul do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Paraná, que não tinha em agosto nenhum município nessa condição, já aparece com um bom número de municípios em setembro. Então, fica claro que de agosto para setembro, o efeito da seca foi intensificado, né? O maior número de municípios estão nessa condição. Próximo slide. Aqui a gente tem o índice de condição da vegetação, né? Tem a ver com a saúde, com as condições em que ela está. Então, a gente tinha aqui também uma comparação de como estava antes e como está no presente. A figura mais à esquerda era a condição que a gente tinha no dia 1º de setembro, né, onde as cores mais quentes mostram as piores condições da vegetação, segundo a escala que está aqui no meio, né, no canto, no centro, acima do slide. E a figura mais à direita mostra a condição no final de setembro, 29 de setembro, ou seja, após passado o mês de setembro. E após passado esse mês, a gente vê que as áreas em condições ruins aumentaram, né? A figura do meio, a pequena no centro abaixo, ela mostra a diferença. As áreas em vermelho é onde a gente teve uma piora na condição. Tá, okay? Então, a gente percebe que essa piora aconteceu principalmente no Paraná e também em parte de Santa Catarina. Tá? Algumas áreas ali na região serrana, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, melhorou, e também no centro, oeste ali do Rio Grande do Sul, teve algumas pequenas áreas onde melhorou. Tá? É um diagnóstico bem detalhado. Próximo slide. Aqui a gente tem uma análise por áreas agroprodutivas, né? É uma análise a partir da porcentagem de cada área agroprodutiva que foi afetada, né? Então, as cores no amarelo mais clarinho, ou laranja clarinho, são áreas onde de 40% a 60% do município, né, foi afetado teve suas áreas agroprodutivas, né, de 40% a 60% das áreas agroprodutivas foram afetadas. A cor laranja entre 60% e 80%, e maior que 80% está em vermelho. E aqui a gente percebe que o Paraná se mostra como o estado onde o maior número de municípios está afetado, né? Teve áreas agroprodutivas afetadas em maior porcentagem, né? Sendo que no Paraná, 19 municípios tiveram mais de 80% de suas áreas agroprodutivas afetadas pela seca. Tá? Esses dados, essa estimativa, ela é feita a partir de dados do Cadastro Ambiental Rural para minifúndios, pequenas e médias propriedades. Isso combinado com o índice da condição da vegetação. Próximo slide. Aqui é uma medida disso que a gente acabou de ver em números, né, das áreas agroprodutivas afetadas em termos de, para cada estado, o tipo de propriedade. Minifúndio, pequena propriedade e média propriedade. Aqui eu destaco aqui com a elipse vermelha, no Paraná, né, da categoria pequena propriedade, a gente tem 49.674, ou seja, 39%, né, das pequenas propriedades do estado do Paraná tiveram mais de 40% de sua área afetada pela seca. Tá? E aí sim,
Dá para ver os números nos outros estados para cada categoria de propriedade. Próximo slide. Aqui a gente tem os cenários de índice de seca, né? Aqui a gente já começando a fazer uma prospecção, né? Tentando fazer olhando uns cenários futuros. E no meio, no centro da figura abaixo, no centro do slide abaixo, a gente tem uma figura da região sul indicando a situação presente, no mês de setembro, né? As cores em cima, a legenda, mostra a condição de seca. Então, em grande parte, os municípios afetados, coloridos, estão com seca fraca, né? A figura à esquerda, mais em cima, ela mostra como estaríamos, ou estaremos, né, em outubro, caso chova 30% acima da média. Né? Mostra que, mesmo com a chuva 30% acima da média, a quantidade de municípios em condição de seca aumenta, com relação à figura que a gente tinha no centro, né, que é o diagnóstico de agora. Então, a área de amarelo aqui na região aumenta, né, mesmo com 30% acima da média. E embaixo a gente tem os números, né? Seriam, com seca moderada, 25 municípios, mesmo número de agora, mas o número de municípios que entrariam na condição de seca, ou seja, com seca fraca, seria 610, né? Enquanto que hoje nós temos 356. Então, seriam quase 300 municípios a mais em condição de seca em outubro, mesmo que chova 30% acima da média. Do outro lado, se a gente considerar um cenário com chuva 30% abaixo da média, aí a situação, naturalmente, se agrava ainda mais, né? Teremos muitos municípios com seca fraca, 563. O número de municípios com seca moderada aumenta muito, né? Dos 25 que a gente tem hoje, vai para 414, e ainda aparece um bom número de municípios em condição de seca severa. Seriam 49 municípios em seca severa, sendo que hoje nós não temos nenhum. Tá? Então, esse seria o cenário 30% abaixo da média. Próximo slide. Olhando um pouco para a condição atual, né, para o momento presente, aqui a gente tem uma imagem de satélite de hoje mostrando alguma nebulosidade ali no Rio Grande do Sul associada a uma frente fria que está passando. Tá? E a gente vai olhar, então, o que impacto essa frente fria deve causar em termos de chuva e mais para frente, depois dela, né, o que a gente pode esperar aí ao longo desse mês de outubro, nas próximas semanas. Próximo slide. A gente vai ter nesse slide 3 colunas. Né? A coluna da esquerda é a climatologia, ou seja, o volume de chuva normal que se esperaria. A coluna do meio é a previsão e a coluna da direita é a anomalia, que seria a diferença entre as duas primeiras colunas. A primeira linha, a linha de cima, é a previsão de chuva acumulada nessa primeira semana de horizonte de previsão, ou seja, hoje e mais 6 dias para frente. A segunda linha mostra o acumulado de chuva na segunda semana, a semana posterior a essa, né? A semana consecutiva a essa. Tá? Bom, tanto nas previsões de cima como nas previsões de baixo, a gente percebe chuvas abaixo da média. E isso, a terceira coluna deixa claro nos tons de laranja, que indicam as áreas onde a chuva vai ficar abaixo da média. Tá? Então, pelos próximos 14 dias, chuvas abaixo da média, de forma significativa em grande parte da região. Veja que na primeira semana tem um pouco de chuva no leste do Rio Grande do Sul, essa chuva, na coluna do meio, né? Essa chuva é justamente da frente fria que eu acabei de mostrar na imagem de satélite, né? Ela vai fazer com que na figura mais à direita a gente não tenha anomalia negativa ali no leste do Rio Grande do Sul. Né? Tem um pouquinho de azul já indo para o oceano, mas aquele azul indicaria chuva acima da média. Né? Então essa frente fria que a gente viu na imagem de satélite, a única contribuição dela vai ser fazer com que o leste do Rio Grande do Sul não tenha chuva abaixo da média nessa semana. Ou seja, uma influência muito pequena. Próximo slide. Agora a gente vai olhar em detalhes as bacias. Aqui é a bacia do Paranapanema. A figura à esquerda tem um acumulado de chuva em 14 dias e o desenho do recorte da bacia. E a figura da direita mostra a evolução temporal, né, dessa chuva nos 14 dias. Eu mostrei ali, circulei o primeiro número, o número 1, é a chuva acumulada em 3 dias, apenas 1 milímetro, né, praticamente nada nos próximos 3 dias.
Em 7 dias, apenas 2 milímetros. Em 10 dias, 7 milímetros. Aí depois, em 14 dias, aparece lá um 25 milímetros, né? A gente tem a linha preta dessa curva, começa a subir lá em 14 dias, é a linha da previsão. E tem vários pontilhados coloridos, são outras previsões, são vários membros da mesma previsão. A previsão preta seria a previsão controle, né? Depois, a partir das condições iniciais, eles fazem pequenas variações para mostrar a possibilidade as outras possibilidades de previsão, né? Dado que a previsão meteorológica não é uma condição certa, né? Não é determinística, né? O comportamento da atmosfera a gente não consegue prever ele de forma exata, determinística, então a gente trabalha com uma gama de possibilidades para dar para a gente a distribuição disso. Quanto mais distribuída, mais distantes estão essas linhas pontilhadas, a gente entende uma menor confiabilidade, uma maior incerteza nessa previsão. Então nós vemos aí que lá para 14 dias tem um pouco mais de chuva, mas também aparece uma grande dispersão no volume dessa chuva, porque as linhas pontilhadas estão muito distantes. Então, algumas estão abaixo desse 25, algumas bem acima desse 25. A linha azul indica o que seria a climatologia, o que seria a média, né? Então, vejam que a linha preta está bem abaixo da média, e mesmo os melhores cenários aqui previstos, pontilhados, estão abaixo da média. Próximo slide. Aí a gente vai ver as bacias de Itaipu e Iguaçu, né, em condição semelhante, né? 3 e 7 dias, 1 e 3 dias muito pouca chuva, em 7 dias começa a aparecer alguma coisa, lá por volta do dia 10, 11, né? Depois do dia 9 de outubro, ou seja, daqui uma semana mais ou menos, né? Começa a ter alguma chuva, né? Em 14 dias acumula 25 na de Itaipu e 33 na do Iguaçu. Próximo slide. A gente vai ver as bacias do Uruguai e do Jacuí. Já nessas bacias, a gente tem um pouco mais de chuva. A chuva já acontecendo, a gente vê nos gráficos de baixo, já acontecendo nos primeiros dias, né? E depois aumentando aí ao longo do tempo, mas ainda assim abaixo da média, tá? Então, até aqui a gente olhou para 14 dias de horizonte de previsão, as próximas 2 semanas. Agora vamos olhar um pouco mais para frente. Próximo slide. A gente vai olhar para a 3ª e 4ª semanas. A gente já estaria aí na 2ª quinzena de outubro. Para a 3ª semana, lembrando que essa 3ª e 4ª semanas, elas têm uma confiabilidade menor, tá? A incerteza é maior. Mas a gente olha o que tem disponível, né? Mesmo confiando pouco, existe alguma sinalização. E essa sinalização para a 3ª semana vem no sentido de chuva abaixo da média, tá? Na 4ª semana é que tem um indicativo de chuva mais próxima da média, né? Então, a mudança nesse cenário, né? O que seria de chuva abaixo da média na 1ª, 2ª e 3ª semanas de outubro, começa a mudar na 4ª semana com um indicativo de chuva próxima da média. Joaquim, eram essas as informações que eu tinha para passar. Agradeço aí a oportunidade e fico à disposição. Ok, obrigado, Giovanni. Bom, você trouxe a realidade, né? Então, nós não estamos atrás de notícia boa ou ruim, estamos atrás da realidade, e você tenta mostrar isso com muita clareza, né? Bom, eu vou dar oportunidade, então, aos colegas dos estados poderem também comentar, certo? Essas perspectivas futuras de chuva. Vamos começar pelo Rio Grande do Sul. Os colegas do Rio Grande do Sul pudessem comentar aí a apresentação que o Giovanni fez. Eu acho que era importante para nivelamento, como vocês estão vendo isso no estado de vocês. Com certeza, Joaquim. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já vem observando que realmente as chuvas, elas têm ocorrido aqui no estado, mas, assim como foi mostrado, né, as chuvas, elas não têm tido uma regularidade espacial
até que no temporal a gente tem tido uma chuva assim um pouco mais distribuída, melhor distribuída, vamos dizer assim, na frequência. Mas com relação à regularização espacial, está bastante diferente aqui no estado. E sabemos, né, que a primavera é uma condição que favorece isso, porque agora as chuvas começam a ficar mais com relação às áreas de instabilidade, sistemas de baixa pressão, enfim, e menos daqui para frente as frentes frias. Mas, como a gente já vem conversando, né, há vários meses, essa é uma situação que nos preocupa. Por quê? Porque já tivemos volumes muito abaixo da média, né, como a gente já falou muito aqui nas nossas reuniões, e essa condição agora de um outubro com chuvas ou na média ou abaixo da média, e na maior parte das próximas semanas é isso que a gente observa, né, essa é a tendência, isso é bastante preocupante, porque o mês de outubro é um mês extremamente chuvoso aqui no Rio Grande do Sul, então a gente esperaria que tivéssemos mais chuvas ao longo do mês de outubro, chuvas tanto mais espacialmente homogêneas quanto temporalmente, mas infelizmente, né, a gente está vendo que não é esta condição. O que afeta também e que ajuda essa condição de chuva aqui no estado seria o Oceano Atlântico, mas pelo que está sendo observado também, eu não vi que ele esteja se mantendo mais quente, então isso poderia vir nos ajudar. No fim de tudo, então, o que a gente coloca, continuamos bastante alinhados, sim, com o CEMADEM, mas essa condição é bastante preocupante aqui para o Rio Grande do Sul, visto que a partir de novembro as chuvas começam a diminuir bastante, tanto no espaço quanto no tempo, e depois, a partir de dezembro, a gente entra num processo ainda mais irregular no volume de chuvas aqui do estado. Então, essa seria a nossa contribuição, de que nós continuamos bastante alinhados, mas cada vez mais preocupados no sentido da regularidade das chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada. Seu áudio está desligado, doutor Joaquim. Obrigado, Cátia. Como eu disse, é a melhor informação disponível, né? A gente não está atrás de notícias boas ou ruins, mas é a melhor informação disponível, é essa, infelizmente. Vamos agora para o estado de Santa Catarina. Santa Catarina, se pudesse comentar agora. Boa tarde a todos. De acordo com o que o Dr. Giovanni apresentou, está bem alinhado com o que a gente está vivenciando aqui no estado. Temos já a região do extremo oeste, oeste e meio oeste do estado com chuvas abaixo da média, como foi demonstrado, e que tem impactado muito na agricultura, já que agora em setembro e outubro é o início do plantio das lavouras de milho e agora em outubro de soja, e já temos relatos que no setor agrícola há uma perda do estande de plantas por metro ou mesmo plantas por hectare, então há um problema de germinação de sementes para que a gente tenha uma safra adequada. Em relação ao abastecimento público, a gente não tem ouvido relatos de falta de abastecimento no estado, então estaria não dentro da normalidade, mas ainda está havendo condições adequadas do abastecimento das cidades. Porém, em algumas regiões, como foi demonstrado pelo Giovanni, tem essa situação da irregularidade de chuvas, se concentrando principalmente na região do litoral sul do estado, devido às chuvas que ocorreram ali no Rio Grande do Sul. Então, houve a semana passada uma reunião do Fórum Climático de Meteorologia aqui de Santa Catarina, e a conclusão é semelhante ao que o Giovanni apresentou, que a colega lá do Rio Grande do Sul apresentou, e que teremos também, então estamos alinhados na mesma previsão para outubro, né? Então, acho que era mais essa. Acho que esse alinhamento está sendo recorrente desde o início das nossas reuniões aqui com a Ana.
Obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom, eu passo a palavra aos colegas do Paraná. E depois, na sequência, ao Cinepar, tá? Tá. Então tá. Boa tarde a todos. Bom, Joaquim, realmente o estado do Paraná, nesse mês de setembro, foi bastante afetado mesmo. Pouquíssimas chuvas. E eu, num primeiro momento, não vou meter mais a questão da previsão, que eu acho que o José Bicho vai complementar. Mas é importante ressaltar que nós tivemos praticamente o mês todo sem chuvas. Isso afetou tanto a parte de abastecimento, a parte agrícola e tudo mais. E o pouco de chuva que ocorreu agora em domingo, esse próximo domingo passado e segunda-feira, ele veio muito mais com outros danos do que propriamente uma recarga aí dos mananciais. Muita chuva localizada, entretanto, não com muita intensidade, mas os ventos e granizo e tudo mais, fez com que tivesse aí um destelhamento. A Defesa Civil foi muito solicitada, praticamente em muitos estados do Paraná, uma vez que isso ocorreu assim com bastante intensidade. Bom, como nós vimos aí a princípio, também os informes aí das próximas 3 semanas não são muito favoráveis, mas, entretanto, a preocupação aqui é muito grande, e a gente tem aí, ao longo desse mês de setembro, nós fizemos muitas reuniões, muitas audiências públicas com o setor da agricultura, Federação da Agricultura, as cooperativas, Sanepar, Cimepar, participando de todas elas, no sentido de justamente criar todo um alerta aí da grande crise que nós estamos passando. Obrigado. O Cinepar, se pudesse complementar. Obrigado, doutor Joaquim. Boa tarde a todos. No fundo, o Samek até se antecipou, eu ia dar essa visão geral das ocorrências, né, de setembro, mas eu queria dar um passo antes, um passo para trás. Quando a gente se recorda que a gente saiu de um agosto com chuvas muito acima da média, por conta de um evento meteorológico, né, um sistema base, o que a gente chama na meteorologia um sistema meteorológico semi-estacionário, uma frente semi-estacionária no estado do Paraná, que provocou chuvas aí, sim, generalizadas em basicamente todas as regiões do estado por praticamente 4, 5, 6 dias seguidos, né? Isso gerou uma anomalia de chuva positiva, né, e que todo mundo, não digo todo mundo, mas teve gente que falou, opa, agora virou, né, agora podemos ter alguma normalização. E a gente alertava, né, que os sinais, né, do grande cenário climático, bem como as previsões de médio prazo, aqui, ou de 10 dias, 15 dias, ou mesmo as anomalias semanais que a gente observa até 30 dias, não davam suporte a esse tipo de persistência desse evento, né? O que se mostrou, especialmente no estado do Paraná, de maneira bem objetiva. Então, nós tivemos aquele evento no final de agosto, onde teve acumuladas de chuva e a anomalia do mês ficou muito acima da média, né? Choveu muito para um mês que normalmente não chove tanto assim. Quando entrou setembro, né, como o Samek falou, nós tivemos basicamente, descontando as tempestades isoladas que se formaram por calor, mas um sistema mais estruturado, que foi entre dia 27 e 28, que entrou no estado do Paraná à frente e encontrou um ambiente de alta instabilidade, na verdade, esse sistema provocou muito mais tempestades, a atividade dessas tempestades foi traduzida muito mais em rajadas de vento e granizo, né? A energia desse sistema todo foi mais dissipada desse jeito do que na geração de chuva, efetivamente. Mas tivemos chuva. Moral da história, foi como o Semadem mostrou ali, e a gente com menor detalhe com algumas estações, no Paraná não choveu mais que 40% do que se esperava, né? Isso na faixa leste, aqui no litoral, onde chove mais. Nas demais áreas tem estações que basicamente nem choveu, né? Então, isso a gente já rascunhava isso, né, falando que não, né, essa situação não tinha condição, né? Na verdade, foi uma anomalia, se é que eu posso dar essa licença poética, que anomalia dentro da anomalia, né, daquele evento de chuva de agosto, e que agora, setembro, novamente voltou a anomalias muito severas no estado do Paraná. E daí, como o Samek também já falou, isso continua gerando os nossos problemas sérios aqui
principalmente no abastecimento de água, né, na região metropolitana. Você não tem recarga dos reservatórios, não tem condição de recuperação no curto prazo à vista, e nós vamos apertar mais o cinto. Essa é a grande verdade, não tem outra escapatória, né, não tem essa previsão também, que aí a gente também está bem alinhado aí com o que o Semadem mostrou, basicamente são as mesmas informações, pelo menos nos próximos 15 dias, nenhuma chuva significativa, um sinal, né, com um pouco de boa vontade e bastante fé, né, como a gente já está trabalhando com palavras nesse nível aqui, lá na quarta semana, no final do mês de outubro, com pelo menos a inversão do sinal da anomalia, né, mas isso a gente vai ter que ver, pelo menos nas próximas 2 semanas, se esse sinal se confirma, mas a situação é bastante severa mesmo, né? Eu moro no Paraná desde 2003, não sou natural do Paraná, mas moro aqui desde 2003, não me recordo de nada parecido com isso, né, em termos de trabalho e de demandas que a gente está observando. Então, e é isso que a gente tem indicado para os nossos usuários principais, né? Assim, você vai ter eventos de chuva, né? Agora em outubro, a gente está observando isso, mas na forma mais de tempestades localizadas e às vezes gerando muito mais eventos severos do que acumulados de chuvas significativos, e uma irregularidade espacial muito grande. É isso que a gente espera, né? Em especial para o estado do Paraná, para essas semanas aí. Então, o mês de outubro não é nada favorável aí, a não ser que realmente um fenômeno meteorológico aí, alguma mudança muito significativa na atmosfera possa mudar esse cenário. Mas não tenho muita a minha aposta é sempre eu falava isso, acho que 4 meses atrás, né? Falava assim, sinal amarelo, eu falava, não, meu sinal continua laranja, e ele continua laranja ainda, e, né, vamos aguardar as próximas informações para ver a sequência da evolução do tempo e clima nos próximos meses. Obrigado. O INMET está presente também, o Wallace. Se o Wallace, você quiser comentar também. Boa tarde. Então, as previsões elas estão muito bem alinhadas, né? Infelizmente, a gente não tem significativo de chuva prevista no horizonte aí de 7, 14 dias, né? O modelo Cosmo, que o INMET roda aí de 7 dias, ele indica uma chuva na faixa leste aí do Rio Grande do Sul nos próximos dias, né? E depois a tendência é que fique mesmo abaixo da média, abaixo da média o previsto de chuva aí na segunda semana. É basicamente a mesma previsão que os colegas mostraram, os modelos estão muito bem alinhados aí com as chuvas aí da região sul, e basicamente é isso que nós temos a apresentar. Ok, eu acho que deu para fazer uma rodada com todos. Bom, eu pediria agora ao ONS que faça a sua apresentação, mostrando o rebatimento dessa chuva na operação do reservatório e na sua cenarização futura, né? ONS, por favor. Boa tarde a todos. Pedro Garrido aqui pelo ONS Rio. Darei início agora à apresentação da avaliação das condições hidrológicas e do armazenamento dos reservatórios do subsistema sul. Próximo slide, por favor. De forma resumida, os assuntos que eu vou abordar são os seguintes. Em primeiro, apresentar as usinas hidrelétricas que compõem o subsistema sul do SIM. Na sequência, as condições hidrológicas e armazenamentos observados. Depois, a operação dos principais reservatórios. E, por fim, as simulações que fizemos com uma prospecção para o horizonte até final de outubro. Próximo slide, por favor. Começando com as usinas hidrelétricas que compõem o subsistema sul, né, temos usinas na bacia do Rio Paranapanema, na verdade uma usina, né, que é Mauá, na bacia do Rio Iguaçu. Temos todas as usinas despachadas de forma centralizada pelo ONS, Foz do Areia, Santa Clara, Fundão, Segredo, Salto Santiago, Salto Osório, Salto Caxias, Baixo Iguaçu. Na bacia do Rio Uruguai, também temos as usinas do Rio Canoas, Rio Pelotas, Rio Passo Fundo, do Rio Uruguai, Rio Chapecó e Rio Juí.
E também temos usinas que são despachadas de forma centralizada pelo ONS no Rio Jacuí, no Rio Taquariantas, no Rio Itajaí e no Rio Capivari, na região sul do Brasil. Próximo slide, por favor. De maneira a esquematizar, né, o que cada reservatório representa em termos de armazenamento no subsistema sul, esse gráfico ele mostra o seguinte, né, que qual a participação dos principais reservatórios na energia armazenada máxima do subsistema sul. O subsistema sul ele tem uma energia armazenada máxima de 19.897 megawatts médios, que é cerca de 7% da energia armazenada máxima do Sistema Interligado Nacional, e a distribuição dessa energia armazenada máxima nas bacias, nas principais bacias é a seguinte: a gente tem 47% dessa energia armazenada máxima na bacia do Rio Iguaçu, principalmente nos reservatórios de Foz do Areia, que tem cerca de 30%, e no reservatório de Salto Santiago, que tem 17%, e na bacia do Rio Uruguai, que tem cerca de 28% dessa energia armazenada máxima do subsistema sul, que encontra-se distribuído principalmente nos aproveitamentos de Barra Grande, 15%, 9% em Passo Fundo e 4% em Machadinho. Os demais aproveitamentos, né, que englobam as demais bacias, compõem 25% dessa energia armazenada máxima do subsistema sul. Então, o enfoque que a gente dá nessa apresentação é basicamente na bacia do Rio Iguaçu e do Rio Uruguai. Próximo slide, por favor. Mais um, por favor. Falando um pouco das condições hidrológicas que a gente tem observado, neste gráfico a gente consegue observar a evolução das vazões naturais médias mensais na bacia do Rio Iguaçu e em dois locais, né, em Foz do Areia, que é uma usina mais amontante, e em Baixo Iguaçu, que é a usina mais jusante da bacia. Em Tracejado, a gente tem os valores mensais, que são esperados na média de longo termo, adotada pelo ONS, que é compreendida entre o período de 1931 ao ano de 2018. Então, esse tracejado, né, indica os valores médios que são esperados considerando esse período para esses empreendimentos em termos de vazões naturais, e a linha cheia é o que a gente tem observado desde o início do ano hidrológico deste ano, né, que é de outubro de 19 até setembro de 20. Observando Foz do Areia, que é o empreendimento mais de montante e que a gente tem uma capacidade de armazenamento boa lá, né, o que a gente consegue observar, né, que desde outubro de 2019, todos os valores foram bastante abaixo do que se esperava, que é a linha tracejada azul clara. Né, então, a gente consegue acompanhar ao longo desse período, de outubro de 19 até setembro de 2020, como as vazões naturais mensais que chegaram ao reservatório de Foz do Areia foram abaixo do que se esperava. De maneira igual, a gente consegue observar também em Baixo Iguaçu, as vazões naturais são maiores, né, porque é um empreendimento mais jusante, e o que a gente consegue observar é que lá também a gente vê sistematicamente, desde o início do ano hidrológico, que as vazões foram abaixo, as vazões naturais médias mensais foram abaixo do que foi esperado, com exceção de agosto, que, como foi até mencionado, né, anteriormente, foi um evento climatológico específico que chegou até a se igualar à média esperada. Tá? Então, nesse gráfico, a gente já consegue acompanhar a situação das vazões naturais que chegam, né, aos empreendimentos e que a gente vem de um ano hidrológico muito desfavorável. Próximo slide, por favor. Indo para a bacia do Rio Uruguai, a gente vê no reservatório de Barra Grande mais a montante, que está em linha azul, da mesma forma que o anterior, a linha tracejada indica as médias, os valores médios esperados, considerando o histórico de 1931 a 2018, e a linha cheia que a gente tem observado. De outubro de 19 até setembro de 2020, a gente vê também sistematicamente para o trecho de montante, né, para Barra Grande, que as vazões observadas estão abaixo do que se espera para cada mês, com exceção de poucos meses, como novembro de 19 e julho de 20, e a gente observa isso também na parte mais jusante, no trecho mais jusante da bacia, que é onde está localizada a usina de Foz Chapecó, no Rio Uruguai, que a gente vê também que, com raras exceções, com 2 meses apenas, né, que é novembro de 19 e julho de 2020, sistematicamente também os valores observados mensais de vazões naturais foram abaixo do que se esperava para cada mês. Próximo slide, por favor.
agregando as energias naturais afluentes, né, que é a energia elétrica que poderia ser gerada a partir da vazão natural em cada bacia, agregando para a bacia do Rio Iguaçu e para a bacia do Rio Uruguai, em termos mensais, o que a gente observa, né? Que 100% da MLT seria o que seria esperado, né, em termos de média de longo termo, que é esse período de 1931 a 2018. A gente observa que ao longo desse período hidrológico de outubro de 19 até setembro de 20, que tanto para a bacia do Rio Uruguai quanto para a bacia do Rio Iguaçu, os valores foram sistematicamente abaixo dessa média do que era esperado. Com poucas exceções, como agosto de 2020 para a bacia do Rio Iguaçu, e para os meses de novembro de 19 e julho de 2020 para a bacia do Rio Uruguai. Setembro a gente acabou fechando, né, em termos mensais, com 42% da MLT, né, de energia natural afluente para a bacia do Rio Uruguai, e 40% para a bacia do Rio Iguaçu. Próximo slide, por favor. Em termos de armazenamento, esse gráfico ele apresenta a evolução das energias armazenadas em relação ao percentual máximo, né, de cada bacia que compõe o subsistema sul. Nós temos que o subsistema sul, de uma forma geral, a gente iniciou em janeiro de 2020 com cerca de 30% da energia armazenada máxima que poderia ter o subsistema, e a gente veio numa situação de escassez hídrica muito grande, né, que levou a gente a instaurar essa sala de crise, a começar as discussões, a promover políticas de redução das defluências, a ter toda uma mobilização para a gente conseguir flexibilizar as defluências, principalmente a partir de março. E nisso, mesmo assim, a gente chegou até um nível mínimo de energia armazenada, né, até um valor mínimo de energia armazenada de cerca de 14% em meados de maio. A partir daí, houve alguns eventos de chuvas específicos, né, em final de maio, meados de junho, que melhoraram bastante as condições de armazenamento, né, em função das chuvas terem ocorrido em regiões favoráveis ao armazenamento nessas bacias, e a gente conseguiu melhorar essa condição de armazenamento, chegando até a valores superiores a 60% em meados de julho e a última semana, né, as 2 últimas semanas de agosto. E a gente percebe, né, que desde final de agosto o valor do armazenamento do subsistema sul vem caindo. Isso acompanhando, claro, a linha preta, que é o armazenamento do sul, do subsistema sul, de uma forma agregada, e em especial a gente destacou as bacias, né? A gente tem em azul a bacia do Rio Iguaçu, em verde a bacia do Rio Uruguai, a do Jacuí em roxo e a do Capivari em vermelho. Os valores da energia armazenada máxima de cada bacia constam no quadro, né? Onde a gente vê que para o Iguaçu e o Uruguai são as principais, que tem mais do que a metade, né? Ou seja, o Iguaçu tem 10.190 megawatts médio, e o Uruguai 5.948 megawatts médio, e o subsistema sul como um todo tem 19.897 megawatts médio de energia armazenada máxima, ou seja, né, Iguaçu e Uruguai representam muito desse poder de armazenamento que o subsistema sul tem. E a gente percebe na evolução, né, tanto do Iguaçu quanto do Uruguai, que os dois encontram-se em queda, assim como as demais bacias também, principalmente a partir de final de agosto. Próximo slide, por favor, que reflete essa escassez de chuvas, né, que já foram comentadas tanto na apresentação do Samadem quanto nas outras falas dos estados. Falando um pouquinho da operação dos principais reservatórios da bacia, nesse primeiro slide a gente mostra na bacia do Rio Iguaçu. A gente tem um esquema topológico, né, com a indicação em triângulo das usinas que têm o poder de armazenamento, né, que possui algum tipo de reservatório, e em círculo as que são fio d'água. De uma forma geral, todos os gráficos eles apresentam as seguintes grandezas, né? Em azul a gente tem as vazões naturais a cada empreendimento, em vermelho as defluências que foram praticadas, e em preto, quando estabelecidas as vazões mínimas que cada empreendimento tem declarado junto ao ONS. O que a gente percebe, né? Que pelo menos até o mês de maio, os valores, tanto das vazões naturais quanto das defluências, estavam bem reduzidos em função... lembrando que todo esse gráfico ele tem um período que vai do dia 1º de março até o dia 30 de setembro, até o final de setembro.
Se a gente pegar em cada gráfico uma janela que vai de 1º de março até esse 12 de maio, por volta desse período, a gente vê que os valores são muito baixos, né? A vazão natural confunde com a defluente, que confunde a vazão mínima, então todos esses valores muito próximos, que foi essa política austera que a gente teve que adotar para recuperar os reservatórios. Depois ocorreram eventos de chuva, como a gente pode ver nas linhas azuis, né, indicadas nos reservatórios mais altas, e em função disso a gente conseguiu voltar a ter algum tipo de geração nessas bacias. Acompanhando, né, como está a situação dos reservatórios, isso na situação do dia de ontem, né, no final do dia de ontem, a gente tem que ir para Santa Clara, está com 24% do seu volume útil, são os valores em azul indicados em cada usina. Foz do Areia, GB Munhoz, com 22% do seu volume útil, Segredo, com 25% do seu volume útil, Sal de Santiago, com 46% do seu volume útil. As demais usinas a fio d'água não é representativo esse valor de poder de armazenamento, e esses dados são disponibilizados, né, foram disponibilizados no IPDO do dia de hoje. Isso para a bacia do Rio Iguaçu. Indo para a bacia do Rio Uruguai, no próximo slide, por favor. São as mesmas informações, né, que a gente apresentou para a bacia do Rio Iguaçu, ganhando destaque também, né, esse período de escassez que a gente passou até meados de maio, em que as vazões naturais, defluências e as vazões mínimas ficaram muito próximas, valores muito próximos, e a gente teve que fazer essa redução de defluências, né, para preservar os reservatórios, tentar garantir a segurança hídrica dessas bacias. E hoje a situação dos reservatórios da bacia do Rio Uruguai, a gente tem para Barra Grande 34% do seu volume útil, indicado em azul também no esquema topológico, indo ali para o Rio Pelotas. Para Machadinho, 41% do seu volume útil, para Passo Fundo, 63% do seu volume útil. Essas informações também foram obtidas do IPDO de hoje, né, essas informações do volume útil, que refere-se ao final do dia de ontem, e a gente pode observar também, para cada gráfico na linha azul, eventos específicos, né, que ocorreram, que fizeram com que as vazões naturais aumentassem, né, os empreendimentos, e que as políticas de defluências acabaram sendo ajustadas em função desses eventos. Próximo slide, por favor. Ainda continuando, falando um pouco do que a gente prospecta, né, para este mês, né, de outubro, a gente apresenta, né, para esses principais reservatórios que têm poder de armazenamento, como será a evolução desse armazenamento, né, dos percentuais de volumes úteis ao longo do mês de outubro. Essa simulação, ela tem os seguintes. A gente primeiro considerou como horizonte da simulação até o dia 31 de outubro, né, em função da alta incerteza que a gente tem para a região, né, para a região sul. E o cenário de afluência eles foram definidos a partir da utilização do modelo SMAP-ONS, que para os 12 primeiros dias utiliza chuvas do modelo ETA, GFS, CMWF, e a partir do 13º dia são utilizadas vazões definidas a partir de chuvas observadas em determinados anos. Analisando, né, que esse histórico de chuvas que nós temos de 2006 a 2019, a chuva que gerou a pior média de vazões neste período que está sendo avaliado foi o ano de 2006. Então, essas vazões foram geradas a partir da consideração da chuva dos modelos ETA, GFS e CMWF para os 12 primeiros dias, né, as vazões geradas a partir desses modelos de chuva, e, na sequência, a partir do 13º dia, as vazões geradas utilizando a chuva observada no ano de 2006. Tá? Então, a partir dessa composição, a gente teve vazões diárias a esses empreendimentos, né, considerando do dia 1º/10 de 2020, que foi quando foi realizado, até o final do mês. Tá? Nesse gráfico, a gente consegue observar a evolução das vazões naturais desde o início de janeiro, do dia 1º de janeiro até o dia 1º de outubro, né, dado observado, que está em linha cheia, e a partir daí a gente tem a previsão, né, que está em tracejado, que seria o que a gente prospecta até o final do mês.
Considerando essa frente fria que foi apresentada pelo Semaden, nessa passagem dessa frente que está lá no Rio Grande, a gente observa que para a bacia do Rio Uruguai, a gente teve um aumento nas vazões nesses próximos dias, o que a gente tem que verificar se vai acontecer da forma que a gente previu. Próximo slide, por favor. Considerando o cenário de afluências apresentado, né, e uma política de defluências que considera, né, tanto o que a gente vem praticado na última semana, nos últimos dias, só que considerando também uma política um pouco mais conservadora, no sentido de não gastar tanta água, considerando, né, que a gente está vislumbrando, né, esse período de escassez que está chegando, e também tentando observar o que vai acontecer, porque também temos que atender a carga. Então, foi uma política tentando se aproximar do que a gente vem praticado, tentando aproximar o que tem sido praticado, que estamos numa situação de escassez e temos que atender a carga, e também tentar otimizar o uso do recurso hídrico da bacia de uma forma geral, tá? Então, a partir da adoção dessa política, que é avaliada, né, conforme as afluências que a gente obteve na previsão de vazão e é ajustada dia a dia, de forma a gente ver a melhor maneira de operar e considerando todas as restrições que cada empreendimento tem, a gente chegou num cenário aproximado, né, aí a gente ressalta, destaca que há várias aproximações nessas simulações, no sentido de que a política ela é ajustada à medida que a gente tem essa necessidade de atender a carga e também a confirmação das previsões que são elaboradas. E a gente teria para a bacia do Rio Iguaçu o reservatório de Foz do Areia, GB Munhoz, indo a 18% no final de outubro, o reservatório de Salto Santiago chegando a 37% no final de outubro, e para a bacia do Rio Uruguai teríamos de Barra Grande com 27%, Machadinho com 47% e Passo Fundo com 51%. A linha cheia são os valores que a gente tem observado até então, e o tracejado seria a continuação do mês de outubro até com a indicação do número, né, que seria o último dia do mês. Próximo slide, por favor. E isso é o que a gente quer apresentar. A gente lembra que estamos, né, vivenciando esse período, né, de escassez hídrica e que também, concomitantemente a isso, a gente tem uma elevação gradual da demanda, né, a carga tem aumentado em função do aquecimento das atividades, né, em função, né, das tratativas sobre a questão da pandemia, e que nesse sentido, né, também a gente está num período de transição, cujas incertezas são grandes, e que a gente tem precisado utilizar os reservatórios, tanto da região sudeste, centro-oeste, quanto da região sul, para poder atender a carga, visto que a gente ainda está esperando a contribuição de uma forma mais significativa do que é vindo do norte, né, que a gente tem as usinas que a gente chama de safra, como as que tem Belo Monte, no Xingu, e Santo Antônio em geral, no Madeira, que garantem para a gente, no período de águas altas, uma importação de energia aqui para o sul, de uma forma que deixe a gente mais confortável no sentido de operar esses reservatórios. É isso que eu tinha para apresentar, fico à disposição para demais dúvidas e esclarecimentos. Obrigado, eu acho que foi uma apresentação bem enriquecedora, tocou nos aspectos mais importantes da operação e a sua sinalização futura, né? Sem deixar de mostrar que os níveis que vão chegar aos reservatórios em 1º de dezembro, né? No último dia de novembro. Bom, eu pergunto nessa fase se tem alguém que gostaria de comentar algo. Nós recebemos uma comunicação do colega lá do Parque Nacional de Foz do Iguaçu, dizendo que o mês de setembro, que pese toda essa problemática de baixas vazões, mas devido à abertura dos reservatórios, principalmente o reservatório de Foz de Areia, do Baixo Iguaçu, a beleza cênica foi mantida e as condições ecológicas também no parque. Então, isso é uma notícia boa, que aconteceu no mês de setembro, no Parque de Foz, tá certo? Temos notícia também
que no Rio Uruguai não está tendo problema de abastecimento, né? Inclusive, essa semana, por exemplo, não se vai ter aquela temporada de possibilidade de visitas com níveis adequados em função das chuvas, né? Então, eu acho que é uma coisa ruim, mas, por outro lado, o sistema mostra uma recuperação da chuva naquela região, né? Bom, dito essas palavras, eu coloco à disposição, então, o microfone para quem quiser se manifestar. Tem um comando, que é essa mãozinha levantada. Se vocês apertarem, eu fico sabendo quem está querendo falar, tá certo? Ou pode já entrar e falar. Alguém quer comentar? Não. Eu acho que a reunião foi muito clara em todos os aspectos. Falta apenas, então, marcarmos a data da próxima reunião. A nossa data sugestiva é o dia 26 de outubro. Não esperamos nada de diferente até lá, em termos de grandes chuvas, tudo, e nós estamos achando que é a data mais conveniente nesse momento, espaçar até o dia 26 de outubro, às 15 horas. 26 de outubro é uma segunda-feira. Deixa eu ver aqui, segunda-feira. Eu acho que é uma data adequada. 26, uma segunda-feira. Todos concordam? 26, né? E agendar. Pré-agendar, todo mundo, nós mandamos os convites, mas já ficam todos já pré-agendados para o dia 26 de outubro, às 15 horas. Ok? Bom. Doutor Joaquim? Sim, por favor. Município de Itapiranga, a gente acabou tendo um problema de conexão, perdemos alguns lances. Começo, né? Eu vi. E durante também tivemos um problema técnico. Só por desencargo nosso aqui, a vazão de 200 metros cúbicos por segundo foi discutida na UHE Foz Chapecó. Houve alguma alteração? Não, essa vazão, ou é só para entender, a vazão vai ser nesse período, inclusive, superior a essa. Algum colega de Foz Chapecó pode dizer qual é a programação que está sendo para os próximos dias de Foz Chapecó? Mas está bem superior a essa. Algum colega? Sim, está ocorrendo turbilhonamento, né? Turbinagem. Sim. Então, não foi discutida essa alteração, não, né? Não. Ok. Se tem uma região que ainda vai ter algum aporte significativo de chuva, vai ser daquela região, né? Perfeito, desculpa. Obrigado aí. Doutor Joaquim, só uma questão aqui, que na hora estava fechado ali, eu tentei falar, mas passou por batido ali. Como o ONS mais ou menos fez a projeção, na realidade, aquela perda que a gente verificou ao longo do mês de setembro, em Foz do Areia, que foi em torno aí de uns 30% no volume, ele agora de 22 passaria a 18, quer dizer, ele tentaria manter e reservar o máximo de água em Foz do Areia, uma vez que tanto no Salto Segredo como no Salto Santiago, a defluência, mais ou menos, ela tinha, vamos pôr, uma uniformidade. Aí a única pergunta que eu faço é a seguinte: como estava defluindo ao longo desse mês em torno de 600, 700, variava alguma coisa assim entre 600 e 700 metros cúbicos por segundo, ele tem como imaginar qual seria a vazão defluente agora para manter esse reservatório? Eu vou pedir ao pessoal do ONS que fale sobre as suas programações, o que é que vocês colocaram como previsão de defluência para Foz do Areia. Eu sei que vocês estão nesse período preservando um pouco mais, mas quanto eu não sei se vocês têm nesse momento condição de já falar. Doutor Joaquim, eu vou comentar aqui, tem o pessoal de programação também, a Viviane pode complementar, né? Eu vou até passar para a Viviane passar mais detalhamento, tá, João? Mas, João, vê se você me entenda, o sistema interligado nacional, quando a gente fala de vazões na hidrelétrica, a gente tem que lembrar que tem um fio, né, que leva essa energia gerada naquele ponto daquela hidrelétrica para o sistema como um todo. E dependendo da localização da hidrelétrica e dessa linha, desse sistema de transmissão, tem restrições elétricas também.
Então, às vezes, não tem como a gente gerar assim de uma forma uniforme, né, na cascata como um todo. Ou seja, vou gastar todos os reservatórios de forma paralela, ou vou gastar mais jusante, mais montante, além de uma lógica hidráulica e uma gestão de recursos hídricos, que é o que a gente faz aqui, ainda tem também as questões de transmissão de energia, os gargalos e as restrições de transmissão de energia, né? E algumas, inclusive, intercâmbio entre subsistemas, né? Então, às vezes, a coisa é um pouco mais complexa. A gente não consegue, vou preservar esse, vou gastar aquele agora, mas tem uma questão por trás, isso aí um pouco mais complexa, que envolve, inclusive, segurança elétrica, né? A gente está falando, inclusive, aqui de evitar blackout, né? Vou passar para o pessoal de programação que pode dar um detalhamento um pouco maior da lógica operativa que está sendo utilizada para esses próximos dias. Eu pedi para a Viviane dar um complementado, por favor. Boa tarde. A defluência usada ali, depois o Pedro pode me corrigir, né, que a gente trabalhou em conjunto, né, na simulação, foi em torno aí de 250 metros cúbicos por segundo, quase metade aí do que a gente tem praticado, tá? A gente está praticando dia de semana em torno de 590 e final de semana a gente chega a quase zero ali no domingo, em torno de 200 no sábado, né? O nosso objetivo é ir aos poucos reduzindo, à medida que os volumes estão reduzindo, né? Os volumes dos nossos reservatórios estão caindo, né? O nosso modelo ele está despachando mais térmica, previsão de mais usinas térmicas para a semana que vem. Então a gente acredita que pode ser que a gente consiga reduzir essa defluência do Rio Iguaçu, principalmente, que está um pouquinho, né, mais crítico do que o Rio Uruguai. Então, mais claro, isso também depende aí da chuva, né, que nem o Pedro falou, depende da condição de carga, a gente vai ver se é viável reduzir ou não, né, a nossa intenção é, né, vendo o próximo horizonte que teria um despacho a mais de térmica em relação a essas semanas, né, as últimas semanas, que talvez a gente consiga reduzir e deixar a geração de GBM para os horários mais críticos do dia, né, os horários de maior demanda. E aí, claro, teria uma restrição um pouquinho maior, um pouquinho maior, não digo, mas uma restrição para o resto da cascata. Mas, assim, nessa simulação, né, é bom destacar que a gente, né, não desligou o Salto Caxias, a gente atendeu todas as defluências, né, Baixo Iguaçu ficou turbinando até mais do que a defluência mínima, porque a gente manteve uma máquina, pelo menos ali um pouco até mais que uma máquina em Salto Caxias, então, assim, não tivemos nenhum problema de atendimento, né, de nenhuma restrição, tá? Todas as restrições atendidas, se o Pedro quiser complementar, né, já que ele simulou, mas o que nós conversamos foi isso. Não, eu acho que está adequada. Viviane, você só podia informar só a Foz do Chapecó? O Uruguai ficou um pouquinho maior do fluência lá, tá? Bem, agora... Não, mas é bem acima de 200. Bem acima, porque ele está pelo menos turbinando uma máquina, está um pouco mais que isso, tá? O Uruguai, a gente fez uma simulação com uma geração um pouco maior, tá? Então não teria tanto... É só para ter essa segurança que está bem acima de 200. Joaquim, complementando, de fato está acima de 200 durante todo esse horizonte que a gente simulou até 31 de outubro, tá? E pelo que a gente usou na simulação, fica até superior a 800, tá? Nesse período. Ok. Não, ok. Muito obrigado. Então, bom, vamos lá, então. Sim, por favor. Não, então tá, eu entendi perfeitamente a explicação aí dos técnicos da ANS. Eu só me referi exatamente a essa questão que foi muito boa, essa opção de tentar manter Foz do Areia, e eu justamente fiz mais essa questão, porque, veja, nós tivemos uma sala de crise também lá do Paranapanema, e lá tem um outro, claro, que é uma outra dinâmica, mas foi aventado, sabe? É uma outra dinâmica, mas acontece que lá foi mencionada a questão crítica que estava ocorrendo em todas as outras bacias, e aí eu imaginei que, de repente, com aquela questão de Itaipu, que já tem que avançar bem abaixo da cota lá de 219, pode ser que tenha necessidade do Rio Iguaçu, que está jusante, de repente manter um pouco mais de água para a Bacia do Prata, mas como não foi mencionado, tudo bem. Não, inclusive a informação que nós temos é que Itaipu está funcionando a fio d'água, quer dizer, então, essa é a informação que eu tive na última reunião com eles. Então, Iguaçu não precisa, de alguma maneira, colaborar. Ok? Bom, então, só não resta, primeiro,
aguardar vocês nessa data do dia 26, tá certo? Às 15 horas. Pedir a todos que se mantenham seguros, né? Que tomem todos os cuidados necessários. Desejar um bom fim de semana, tá certo? E que nós possamos nos encontrar novamente nos próximos dias. Muito obrigado a todos e obrigado pela presença. Está encerrada a reunião. Beleza. Obrigado, Joaquim. Boa tarde, bom final de semana a todos. Até.